Gravação iniciada, ok. Boa noite a todos. Vou fazer a minha apresentação, alguém aqui para admitir, minha audiodescrição. Meu nome é Esther, Maria Esther de Araújo. Normalmente me conhecem como Esther Araújo. Eu uso. Ficou mudo, professora. Estava mudo desde o início? Não, Não, né? eu escutei seu nome, Esther Alves de Oliveira, e Isso, não parou. sei por que ficou mudo de repente, né? Então, voltando, meu nome é Maria Esther de Araújo, ou Esther Araújo, como normalmente eu me identifico. Eu sou uma pessoa de estatura baixa, pele branca, estou usando óculos, cabelo loiro escuro, abaixo um pouco da altura do ombro e encaracolado, fazendo audiodescrição para os nossos alunos que tiverem alguma dificuldade visual e de bom tom, assim como a gente se apresenta para aqueles que veem a nossa imagem, a nossa figura, por isso que eu peço que vocês abram a câmera de vocês, também que aquele que tem uma dificuldade visual possa ter uma ideia visual de quem está fazendo a apresentação. Eu vou iniciar com os slides. O slide que eu vou apresentar para vocês hoje aqui, o material de apoio que eu vou apresentar para vocês, eu vou postar para vocês lá no material complementar, tá? Então, lá no Moodle, lá na sala de aula virtual, na pastinha material complementar, que já tem um material que eu coloquei, eu vou colocar esse material também, esses slides. Amanhã, hoje não, tá? Então, amanhã eu lanço a presença de vocês, a frequência, né? Lanço a pontuação adicional para quem participou dessa aula e coloco esse slide, esse material lá. Então, não tem necessidade de copiar nada, que vai ser um material complementar para vocês, tá? No conteúdo da nossa aula de hoje, eu vou falar sobre o corpo, eu vou falar sobre o movimento e na prática do corpo em movimento eu vou trazer as questões que envolvem a arte, a dança, a criatividade. Então, nós temos na sala de aula alunos de mais de um curso, exatamente alunos do curso que estão trabalhando a questão do corpo, do movimento, da arte, da cultura, da inclusão, tudo isso será mencionado na aula de hoje. Eu tenho alunos que estão entrando com a minha admissão. Eu preciso que todos tenham certeza de que estão entrando com login aluno, porque quando entra sem o login aluno, vou fazer só uma conferência rápida aqui, às vezes não entra, não aparece o nome. Então, eu tenho lista de frequência, às vezes assim, Ana. Aí naquela turma eu tenho 5 Anas, eu não sei qual é a Ana, né? Então, quando entra sem o login aluno, o nome muitas vezes aparece só o primeiro, se a pessoa colocar. Então, é importante que vocês confiram isso. Por enquanto, todo mundo que está na sala está com o nome completo. Isso, para mim, é muito importante, porque daqui eu vou ter que separar a lista de presença da turma A, a lista de presença da turma B, como eu disse, eu tenho mais de uma disciplina aqui, né? Assistindo essa palestra. E é importante que eu tenha o nome de vocês completo. Login aluno, eu não me preocupo, aparece tudo certinho lá para mim. Agora, se por algum motivo você não conseguiu entrar com login de aluno, o teu nome às vezes aparece incompleto. Isso é um problema sério. Já deixei de lançar nota para aluno que participou porque eu não sabia quem era, tá? Mas por enquanto tá tudo certinho. Todo mundo. Faz um favorzinho para mim, pega a garrafinha de água para mim, tá? Tá todo mundo com um nome completo aqui, tá? Então eu agradeço a participação de todos já antecipadamente. Quem já abriu a tela pode, a imagem, se quiser, pode voltar para o seu.
para a tela anterior, né, sem estar a sua imagem, se isso atrapalhar a sua transmissão. Se não, deixa o seu rostinho aí na tela, que é muito bom um ver o outro, né? É a possibilidade da gente conhecer um pouquinho os nossos colegas, a nossa diversidade aqui maravilhosa. Então, eu vou compartilhar a tela, compartilhando, volto a dizer, vocês não vão aparecer para mim, vai ser só a tela. Então, qualquer pergunta, qualquer interação, a gente pode fazer no final da apresentação, tá? Digam para mim em que momento vocês vão ver a tela, porque aí eu já começo a minha apresentação. Estão vendo? Já está aparecendo para vocês? Já está aparecendo. Gente, outra coisa, eu gosto de compartilhar a tela cheia, mas a tela cheia me dificulta quando eu tenho que ir lá admitir algum aluno. Quando bipar aqui, com a tela desse jeito, eu rapidamente consigo admitir o aluno. Com a tela cheia, muitas vezes eu tenho que fechar, né, diminuir a tela, e ele congela. Então, é já uma experiência ruim que eu tive em outras aulas, eu vou deixar assim. Tá todo mundo conseguindo ver direitinho? Tem algum problema? Não, né? Posso deixar assim. Vou deixar assim. Então vamos lá. Como eu disse, na aula de hoje a gente vai falar um pouco sobre o corpo que aprende, expressões de movimento, arte na educação infantil. Eu estou focando na educação infantil nesse primeiro momento, mas entenda que o corpo que aprende, ele aprende em qualquer momento da nossa vida. É claro que assim as janelas de aprendizagem elas estão escancaradas na infância. Até os 6 anos, mais ou menos, tudo a criança ela absorve como uma esponja, né? Tudo que está no ambiente, ela aprende muito rapidamente. Né? Nos nossos 2 a 3 primeiros anos de vida, até a criança começar a falar de uma forma mais fluente, né? Aprende-se uma quantidade de informações, há uma quantidade de sinapses formando, né? Uma quantidade enorme de redes neurais se formando, como em nenhum outro momento da nossa vida. Então, é o momento realmente em que o cérebro da criança dá aquele boom e tudo é rapidamente absorvido. O conhecimento ele flui muito rapidamente, né? Em pouco tempo a criança começa a falar, em pouco tempo ela associa, conhece o seu corpo, conhece o seu ambiente, textura, sabor, odor. Então é muita informação, muito conhecimento nesses primeiros anos de vida. Mas na terceira idade esse corpo também aprende. Na terceira idade a gente faz plasticidade neural. Né? Pessoas que, por um motivo qualquer, perdem parte do cérebro, deixam de falar porque a região que era responsável pela fala ficou comprometida de alguma forma, e o cérebro faz a plasticidade para que outra parte do cérebro consiga desenvolver as funções, cumprir as funções daquela que foi lesada. Então, o corpo aprende em qualquer momento, em qualquer faixa etária, tá? Então, corpo que aprende. Que corpo é esse? Expressão, movimento e arte na educação infantil. Qual é o objetivo da nossa palestra de hoje? Bom, é apresentar a importância da integração entre corpo, movimento e arte no processo educativo, especialmente na infância. Como eu disse anteriormente, não somente, mas especialmente o foco da nossa aula de hoje está na infância, destacando como essas dimensões contribuem para o desenvolvimento integral da criança, o cognitivo, o emocional, o social, o expressivo, e oferecer também estratégias para vocês, professores ou futuros professores, aplicarem em sala de aula, para que realmente haja estratégias práticas, né, ou ideias de estratégias práticas para aplicar os conceitos que a gente está trabalhando hoje. Como o corpo aprende? Essa é a pergunta que vai nortear a nossa apresentação. Como o corpo, de fato, aprende? Então, o corpo ele aprende por meio da integração da mente, do movimento
e dos sentidos. Isso acontece em 3 etapas principais: percepção, processamento, memória, ação e repetição. Eu tenho uma percepção, os meus canais sensoriais, eles são ativados, então o corpo recebe a informação do ambiente pelo sentido visão, adição, tato, olfato. Algumas pessoas na terceira idade recordam-se de fatos que aconteceram na infância pelo olfato, porque sentiram um cheiro de um bolo que a mãe fazia quando ele era criança, porque sentiu um cheiro do perfume que a avó usava quando era viva, quando ele era criança. Então, o olfato, visão, audição, tato, olfato e paladar. O gosto daquela comida, o tempero que você comia quando a minha tia fazia comida, né? Então, o corpo ele recebe informações diversas e essa percepção ela é processada e memorizada. O cérebro vai interpretar essa informação, esse cheiro, esse gosto, essa textura, né? O cérebro interpreta essas informações, relaciona isso com experiências anteriores que ele já tenha, pensa assim num computadorzinho, né? Chegou uma informação nova, o cérebro ele vai processar essa informação, ele vai comparar com coisas que você já tenha vivido anteriormente. Já passei por isso? Já senti esse gosto? Esse gosto me lembra algo. Eu já senti esse sabor. Ah, eu senti esse sabor quando eu fui na Bahia e comi o dendê. Ah, eu senti esse sabor. Esse é gosto de, tempero de. Isso só é possível porque você já experimentou um dia essa informação, essa sensação, esse gosto, você já viveu um momento semelhante, né? Então, o seu cérebro, ele relaciona essa experiência com anteriores e guarda aquilo que é relevante, principalmente aquilo que é novo. O corpo, ele não gosta de repetir infinitamente a mesma coisa, ele repete. Repete para poder ele processar e memorizar. Mas processou, memorizou, aquilo acaba sendo entediante. É o mesmo sabor de arroz que ele sempre comeu, é o mesmo sabor do macarrão que ele sempre come, é o mesmo cheiro que ele sempre sente. Ele gosta de novidade. Eu gosto de dar como exemplo, por exemplo, aquela família que todo ano passa as férias no mesmo lugar. No primeiro ano, ai que maravilha! Cabo Frio, praia, maravilhoso, um céu azul, um mar lindo. No ano seguinte vai de novo, ah, legal, vamos para uma praia diferente. Mas passado 15, 20 anos é sempre a mesma coisa. Então o cérebro ele deixa de armazenar aquilo que se tornou rotina. O cérebro não gosta de uma rotina. Não uma rotina repetitiva, aquela questão de o tempo inteiro. Ele gosta de uma rotina que organiza o seu entorno, mas sempre a mesma vivência, sempre a mesma coisa, ele tende a não armazenar nada novo. E cérebro que não armazena nada novo começa a declinar, a perder as suas habilidades, né? Então, percepção, processamento, memória, ação e repetição. Isso é fácil a gente entender quando a criança, tentando vencer um obstáculo, ela repete a mesma ação diversas vezes, até que a criança aprenda aquele movimento ou consiga realizar determinada ação, ela repete, repete, repete. A gente até fica brincando assim, nossa, não cansa não? Ai, eu já estou cansada. Aquela brincadeira do tapar o rosto e tirar o rosto, né? O bebezinho adora aquilo. Foi e voltou, né? A repetição, o movimento, né, até aprender de fato aquilo, quer que seja motor, né, um movimento motor, ou quer seja um movimento que gere sabores, uma ação que gere sabores, que gere sons interessantes, né? Quanto mais se repete uma ação, mais o corpo automatiza aquilo. Vou dar outro exemplo na vida adulta, para a gente ver como é que o corpo aprende em qualquer momento, tá? Sua habilitação, você vai tirar a carteira. Tirou a carteira, vai dirigir um carro manual ou automático, não importa, né? Mas vamos botar um carro manual. Até que você
Memorize primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, ré, né? Até que você memorize isso, que você torne isso uma ação automática, a gente no início para pensar, né? Escuta o barulho do motor, primeira, segunda, terceira. Passado o primeiro ano já está mais fácil trocar as marchas. Segundo ano dirigindo, terceiro ano dirigindo, daqui a pouco você faz sem nem perceber. Né? Quem está dirigindo pela primeira vez não quer nem conversar quando está dirigindo, não quer nem ouvir música quando está dirigindo, porque está tão ligado no trânsito, tão ligado nas marchas, que não presta muita atenção em nada ao redor, só naquilo ali. Né? Com o tempo, essa ação repetitiva ela é automatizada e o seu cérebro já armazenou aquilo, já aprendeu aquela habilidade, já está expert naquela habilidade, agora ele quer um novo desafio. Então, como o corpo aprende? Pela percepção, pelo processamento, memória e automação, né? Que a gente acaba automatizando aquilo, né? Então, pela percepção, o corpo recebe as informações do ambiente pelos sentidos. No processamento e memória, o cérebro interpreta aquilo que chegou para ele, armazena essa informação e o corpo realiza os movimentos até automatizar. Ou o corpo recebe aqueles estímulos até que aquilo para ele seja automático, ele consiga rapidamente dar a resposta, quer seja no corpo motor, quer seja nos seus sentidos. Corpo como lugar, comer um Rzinho aí, tá? Corpo como lugar de aprendizagem. A nossa fundamentação teórica, na verdade, ela está pautada em três grandes pesquisadores, né? Então, o corpo ele não é apenas um instrumento de ação, mas também um espaço de construção de conhecimento, né? E a gente fundamenta a nossa fala em Henri Vallon, em Levi-Vygotsky e em Jean Piaget, né? Que são nomes que eu tenho certeza que são conhecidos por vocês. Henri Vallon destaca a importância das emoções e do movimento no desenvolvimento infantil. O aprendizado ele acontece com ação corporal, né? Então, Henri Vallon ele valoriza muito as emoções e movimentos no desenvolvimento infantil. Levi-Vygotsky ele enfatiza o papel do contexto social e da linguagem. O corpo ele participa da aprendizagem através da interação com outras pessoas, né? Fala da zona do desenvolvimento proximal. E Jean Piaget foca no desenvolvimento cognitivo através de estágios. O corpo é essencial na exploração ativa do ambiente. A criança aprende fazendo. Né? A gente aprende fazendo, é o que construindo esse conhecimento é a fala de Jean Piaget. Então, se vocês forem ler e buscar fundamentação para o corpo, né, como um lugar de aprendizagem, o corpo na construção do conhecimento, são esses três autores que vocês precisam ler. Educação integral, mente, corpo e emoções. Então, quando a gente falar de educação integral, entenda que eu estou falando integrar a mente, integrar o corpo e integrar as emoções na construção desse conhecimento, na construção, inclusive, da minha identidade, de quem eu sou, de como eu interajo com o outro. Então, a educação integral ela precisa pensar nisso, que eu não posso focar apenas na mente. Sem o corpo, a mente não vai evoluir como deveria. E sem emoções, a mente e o corpo não evoluem como deveria. Então, a educação integral ela propõe um desenvolvimento completo do ser humano, considerando três dimensões fundamentais: mente, corpo e emoção. A mente refere-se ao desenvolvimento cognitivo, claro, né? Isso é óbvio para a gente, né? A capacidade de pensar, de refletir, resolver problemas e construir o conhecimento propriamente dito. O corpo, ele envolve o aprendizado por meio de ação, de movimento, da experiência sensório-motora essencial para que essa mente consiga de fato armazenar o conhecimento. Eu preciso tocar, eu preciso provar, eu preciso amassar, eu preciso provar texturas diferentes, eu preciso entender o limite do meu corpo, até onde eu posso ir. Aonde eu consigo chegar com segurança, inclusive, isso é o corpo. E sem o corpo, a mente não vai conseguir absorver essas informações. Eu preciso deixar essa criança experimentar.
Eu preciso deixar ela seguir. Eu não posso prender essa criança. A criança ela tem que rolar o seu corpo quando é bebê, ela tem que sentar na fase adequada de bebê, ela tem que engatinhar, ela não pode andar direto porque ela fica com o corpo fraco, então ela precisa engatinhar, sentar, rolar, sentar, engatinhar, ficar de pé com apoio, ficar de pé sem apoio, para só depois andar e correr. Ela tem que passar por todas as etapas, né? A mesma coisa é a fala. A criança tem que entra na fase de lalação, balbucio, repetição de pequenas palavras, frases com palavras simples, né? Com 2, 3 palavras, frases mais complexas, ordens mais simples, a entender ordens simples, entender ordens mais complexas. Então, o corpo ele precisa chegar junto com a mente, né? Sem o corpo, a mente não vai evoluir. E sem emoção, também nada disso acontece. Reconhecer a importância dos sentimentos na aprendizagem, as emoções elas influenciam na motivação, na memória, nas relações interpessoais, na própria criatividade. A emoção, a criatividade, ela está diretamente atrelada às emoções. Então, a emoção, ela precisa também falar nesse momento. Ela faz parte de todo esse processo. A importância do movimento na infância. O movimento, isso eu estou falando até agora, né? A gente está falando o tempo todo de corpo, consequentemente a gente fala de movimento, né? O movimento ele é essencial no desenvolvimento infantil. Ele está diretamente ligado a aspectos físicos, cognitivos e emocionais, que foi o que a gente falou no slide anterior, né? E contribui efetivamente para o desenvolvimento motor e cognitivo e para a construção de identidade da autonomia, que eu também falei no anterior, né? No desenvolvimento motor e cognitivo, né, estimula a coordenação motora, equilíbrio e controle corporal, favorece a formação de conexões cerebrais, as conexões neurais, os mapas neurais, né, as trilhas neurais, melhora a atenção, memória, raciocínio, promove uma aprendizagem ativa em que a criança explora e compreende o mundo com o seu corpo, e também a construção da identidade de autonomia, como eu tinha falado no slide anterior, é principalmente a questão da identidade da criança, da sua identidade, literalmente, quem eu sou, autoconfiança, iniciativa, como também a sua capacidade de aprender a tomar decisões e resolver questões simples, né? Eu vou citar um exemplo aqui de uma conversa que a gente teve ontem num grupo familiar, né? Quando você fala da questão da identidade e da autonomia, né? Essa frasezinha aqui, ao se movimentar, a criança descobre suas capacidades e limitações. Ontem, na conversa com um grupo familiar, surgiu o seguinte assunto. Meu filho, quando começou a andar, caía. E eu comprei um capacete para impedir que ele se machucasse na queda. Eu só ouvindo, não falei ali, não. Fiquei na minha, né? Só vendo a discussão entre as mães do grupo, da minha família. Aí, uma delas comprou capacete para que o filho, no processo de aprendizagem da locomoção, de andar, quando caísse, não machucasse a cabeça. Aí uma outra falou: bom, mas isso é ruim, porque a criança vai deixar de perceber até onde ela pode ir. Ela vai deixar de proteger a sua cabeça. Ela precisa cair para, inclusive, aprender a cair. Isso foi dito por uma arquiteta do grupo. Não era nem da área de educação. E eu quieto ouvindo. Aí a outra falou: mas isso é só depois que ele já aprendeu a andar. Enquanto ele está no processo de levantar e cair, eu prefiro usar o capacete. Aí a escolha é da mãe. Não vou perguntar se está certo ou se está errado, mas do que você faria? Usaria o capacete? Né? Essa frase fala: ao se movimentar, a criança descobre suas capacidades e limitações. É importante cair para aprender a levantar? É importante saber cair? Cair faz parte do processo de ensino-aprendizagem? E vamos por aí, né? Aí depois o assunto encerrou.
A terceira mãe que estava no grupo falou: acho que vou comprar um capacete. Era discussão entre três mães. Acho que vou comprar um capacete. Então, a arte como linguagem expressiva. A arte, ela é uma forma de comunicação que permite às crianças manifestar sua visão de mundo e, inclusive, criar, não criar, né? Desenvolver habilidades, né? Inclusive habilidades sociais. É através da arte e da linguagem expressiva que ela aprende a se comportar em determinadas situações. Ou melhor, é também através da arte e da linguagem expressiva que ela aprende a controlar, inclusive, suas emoções. Então, é importante, né? A expressão de sentimentos e ideias permite que a criança expresse suas emoções, ajuda a comunicar pensamentos de formas, inclusive, diferentes, de utilizar outros recursos para conseguir se comunicar e falar, né? Estimula a criatividade e a imaginação, encoraja as crianças a explorar novas formas de pensar, desenvolver habilidades artísticas, ou perceber que não tem tanta habilidade artística assim, mas que consegue, pelo menos, usufruir da música, do movimento, da dança para se desenvolver melhor, né? Então, a arte, como linguagem expressiva, é essencial, é fundamental. Por que trabalhar o corpo, o movimento e arte na prática pedagógica? Por quê? Se alguém chegar para você e fazer essa pergunta, então, por que eu vou trabalhar corpo, movimento e arte na prática pedagógica? Para que trabalhar isso com crianças da educação infantil ou do primeiro segmento, né? Bom, eu posso responder com três pontos específicos, né? Ou três destaques aí, porque trabalhar corpo, movimento e arte. Facilita a integração das rotinas escolares, cria ambientes que favorecem o corpo que aprende, auxilia nas práticas pedagógicas, vamos para além, né? Estimula a criatividade, favorece a socialização, e aí a gente vai, ó, a integração, a socialização, e a gente vai justificando infinitamente porque trabalhar corpo, movimento e arte na prática pedagógica. Integração nas rotinas escolares. Lembra que eu falei lá no início, quando a gente falasse de integração, era bom pensar exatamente isso: corpo, movimento, cultura, arte, tudo integrado, né? Tudo é integrado para favorecer esse desenvolvimento. Então, integração nas rotinas escolares. Incorporar atividades criativas no dia a dia escolar contribui para o desenvolvimento integral dos seus alunos, sim. Então, você integra atividades, consequentemente, o seu aluno consegue se desenvolver também de forma integrada. Atividades de movimento, como danças, jogos corporais, brincadeiras simbólicas, elas são benéficas, principalmente na primeira infância, quando a criança entra naquela fase de brincar de casinha, brincar de fazer comidinha, ela vai ensaiando nas suas brincadeiras aquilo que ela vê em casa. Ela vê sua mãe fazendo comida, ela vê sua mãe arrumando casa. Então, tem criança como meu neto, adora uma vassoura e uma pá. Se ele vê um adulto pegar uma vassoura para varrer uma casa, ele para o que ele estiver fazendo e ele vai catar uma vassoura para ele. Ele tem 3 anos. Ele faz isso desde quando? Desde 1 ano e meio. Ele é fascinado por vassouras. A gente diz que o Pedro, meu neto, vai trabalhar como varredor de rua, de alguma forma assim, ou fazendo faxina em casa, porque ele ama uma vassoura. Ele acha aquilo ali maravilhoso. É algo que ele muito vê em casa e ele se identificou. E ele faz aquilo bem, porque ele repete tanto aqueles movimentos que ele faz bem feito. Outras crianças gostam de brincar de comidinha e brinca de cozinha e ganha uma cozinha e panelinha e uma cozinha que sai água da bica e ele consegue lavar a panelinha, outro de fazer comidinha, né? Outro de sala, de arrumar sala. Então, essas brincadeiras, essas atividades, o que ele faz no seu dia a dia é muito simbólico, sim. Então, tudo isso que ele reproduz coisas que ele vê.
no seu dia a dia e que ele faz no seu dia a dia. E aí entra a fase de cuidar de uma boneca, trocar fralda de uma boneca, trocar roupa de uma boneca e vai por aí, né? Isso acho que vocês vivem bem no dia a dia de sala de aula ou mesmo em casa. Artes visuais, expressão corporal, música, ritmo, ferramentas pedagógicas que envolvem a arte e o movimento são, sem dúvida, benéficas para o processo ensino-aprendizagem. E ambientes que favorecem o corpo que aprende, gente. Acima de tudo, o ambiente ele precisa ser a escola, né? Ela precisa ser ter um ambiente adequado e, para o processo de ensino-aprendizagem, para que essa criança consiga se desenvolver, né? Então, salas de aula flexíveis, ambientes dinâmicos, estimulantes, ambientes que possam ser modificados de acordo com a atividade que você vai fazer, evitar aquele um atrás do outro, aquele um atrás do outro, uma cadeira atrás da outra. A gente só vê, a criança só vê a nuca uma da outra, quando na verdade é importante que elas se vejam e que elas consigam interagir, trocar experiência entre elas, lembrando lá de Piaget, né, e de Vygotsky, que fala da questão da associação, da interação, né, do social, e Piaget que fala do experimentar, né, do manipular, do construir o conhecimento. Para isso, o ambiente tem que ser dinâmico, que incentive a exploração e a interação um com o outro e mesmo com o próprio objeto em si, né? Materiais diversos e acessíveis, em que a criança possa pegar, cheirar, manipular, rasgar, porque ela precisa também ver textura diferente, entender que ela consegue rasgar com a mão para depois ela dominar um corte com uma tesoura de papel, né? E assim por diante. A parte psicomotora dela precisa ser estimulada. Exemplos de práticas pedagógicas. O que você pode fazer em sala de aula? Bom, um projeto que envolva o corpo em movimento é sempre muito bem visto. Então, atividades que exploram gestos, posturas, deslocamentos, identificações corporais, movimentos, isso é sempre muito interessante. Então, trabalhar com teatro de fantoche, trabalhar com teatro de sombra, trabalhar com a construção de brinquedos de papel machê, né? Então, isso, objetos de papel machê, isso é sempre muito interessante para a criança. Com certeza ela terá boas recordações e com certeza você vai botar lá um tijolinho na construção do conhecimento dela. Oficina de expressão artística com materiais que não sejam convencionais, pintura com dedo, pintura com mão, pintura com pé, né? Roda de dança livre, cada um dança do seu jeito, ou dança até mesmo integrada, reprodução de determinados movimentos, músicas variadas. Isso vai muito da criatividade do professor e do objetivo da sua aula. Então, como o corpo e a arte pode contribuir para o desenvolvimento infantil? Bom, até aqui tudo que foi dito, a gente viu que o corpo e a arte, eles podem e devem trabalhar juntos. Né? A construção do conhecimento envolve o corpo, e o corpo precisa de criatividade, o corpo precisa sentir, o corpo precisa viver aquilo, e a arte é uma ferramenta maravilhosa para que você possa contribuir para o desenvolvimento infantil da sua turminha, dos seus alunos, né? E contribui em quê? No cognitivo, melhora a atenção, a memória, o raciocínio. No emocional, eu reconheço os meus sentimentos, reconheço a mim mesma, reconheço as expressões de sentimento dos outros também, né? No social, vamos trabalhar de forma cooperativa, respeito, empatia, e no expressivo, através da ampliação de formas diferentes de se comunicar, que não seja apenas o choro, apenas um rompante de raiva normal nessa faixa etária, ou apenas a fala. A criança aprende que ela consegue se comunicar de outra forma, pela pintura, quando ela faz o desenho da mãe, do pai, do irmãozinho, da vovó, ela
desenha a família e nomeia a cada um, né? E bota um coraçãozinho, que quer dizer o amor, né? Bota um solzinho, desenha um solzinho porque ela gosta de dias de sol, né? Então a gente vê no desenho da criança ali uma ampliação da sua forma de comunicar. Dicas e estratégias para você, pedagogo, para você, educador. Planeje atividades integradas. Envolva o corpo, envolva o movimento, envolva a arte e a cultura nas suas atividades. Né? É importante, né, que você crie e que também possibilite essa criança criar. Observa, seja um bom observador e escute os seus alunos. Veja o que eles gostam de fazer, veja o que eles estão trazendo de casa, né? Veja aquilo que integra melhor o grupo, né? E crie em cima disso. Evite rotina, evite sempre a mesma atividade para trabalhar aquele objetivo. A rotina educacional ela é importante. A criança ela gosta da rotina educacional. Não é essa rotina que eu estou falando, não. Acordar, escovar o dente, tomar banho, chegar na escola, pegar o seu nomezinho, colocar no diário, colocar no muralzinho do diário. Não é essa rotina que eu estou falando, não. Essa rotina para a criança é importante. Mas sempre fazer a mesma atividade para o mesmo objetivo fim, né, torna-se cansativo, porque aquilo ali deixou de ser um desafio. Então, quando eu tenho uma atividade que provoque em mim que eu saia da minha zona de conforto absoluto, né? Que faça com que eu tenha que avançar um pouco a mais para conseguir realizá-la, esse desafio é o ideal, esse desafio é o que você deve proporcionar ao seu aluno. Algumas considerações antes da gente ir para o nosso exercício final e abrir aí para a gente conversar um pouquinho, se for o caso, né? Tirar algumas dúvidas. Afinal, eu volto à primeira pergunta, a pergunta do primeiro slide. Como o corpo aprende? O corpo aprende por meio da interação ativa com o ambiente. Eu preciso interagir ativamente mesmo com o meu ambiente e com os meus pares, utilizando os sentidos, o movimento e as emoções. Desde os primeiros anos de vida, a criança ela explora o mundo com o corpo, né? Ela explora as suas mãozinhas e reconhece, identifica, percebe os seus dedinhos, tem os seus sentidos todo no paladar, a mão na boca, tudo vai na boca, né? Porque é ali que ela sente, que ela tem a sensação da forma, é o gosto, tudo pela boca, né? E vai avançando, e vai evoluindo, né? Aprende a rolar, aprende a sentar, aprende a gatear, aprende a andar. Então, desde os primeiros anos de vida, essa criança ela explora o mundo e ela explora com o seu corpo, né? Tocando, movimentando, experimentando, e assim ela constrói o seu conhecimento. O aprendizado corporal, ele é essencial para o desenvolvimento cognitivo, gente. Essencial. Uma criança presa no mesmo ambiente, ou uma criança que não interage com o ambiente, ela tem não só as dificuldades psicomotoras, como ela também tem, passa por dificuldades cognitivas, afetivas e sociais, pois envolve vivência concreta, expressão de sentimentos e a comunicação não verbal. Eu preciso entender que eu posso me comunicar sim de outras formas. Educar o corpo é educar a alma. Então, eu fecho essa apresentação com essa frase para ficar aí na sua cabeça mesmo, tá? Educar o corpo é educar a alma. Então, como eu posso educar esse corpo? Quais são as maneiras, as ferramentas que eu posso utilizar para educar esse corpo? Na nossa fala de hoje, a gente destacou a arte, né,
inúmeras ofertas que a arte nos traz, visual, auditiva, motora, né? Visual, as cores, os formatos, os padrões, motor, os movimentos, o ritmo, a passada, e assim por diante, né? A arte ela nos traz inúmeras opções para trabalhar essa vivência concreta, esses sentimentos e a comunicação não verbal. Agora nós vamos para o nosso exercíciozinho de fixação, só um exercíciozinho que eu trouxe para vocês, tá? Contextualizado, mas bem basiquinho, digamos assim, esse, né? Não tem nenhuma pegadinha. Eu vou fazer a pergunta, né? Vou ler o contexto, fazer a pergunta e a gente tem 5 opções. Qual é a correta? Durante uma oficina pedagógica em uma turma de educação infantil, o pedagogo propõe atividades que envolvem pintura com os pés, dança livre ao som de diferentes ritmos e modelagem com argila. As crianças são incentivadas a explorar gestos, posturas e sensações corporais enquanto criam e se expressam. Essa prática está mais alinhada com qual concepção de aprendizagem? Estímulo à memorização de técnicas artísticas e motoras? A. B. Aplicação de padrões estéticos e disciplina corporal? C. Desenvolvimento da linguagem verbal por meio da arte? D. Valorização do corpo como meio de expressão e construção de sentidos? É treinamento físico para aprimoramento da coordenação motora. A, B, C, D ou E? Pode abrir o áudio de vocês. Letra Le- D. Letra D, professora. Coloquei letra D. Opção D. Opção D. D. Todo mundo aí está optando pela D. Opção D, Dúvida em algum? sim, professora. Vamos lá. D. Né? Valorização do corpo como meio de expressão e construção de sentidos. As demais alternativas, elas até trazem elementos relacionados à arte, sim, né? Ou ao corpo, mas elas não capturam a essência da proposta pedagógica descrita, que é expressão livre e significativa por meio do corpo e da arte. Essa é a D. Valorização do corpo como meio de expressão e construção de sentidos. Muito bem, vocês estão bem afiadas, né? Vou deixar de compartilhar aqui. Voltei a tela. Voltou. Sim. Ótimo. Então, isso mesmo, gente. É a D. Acho que o conteúdo ficou claro para todo mundo, né? Isso é bastante positivo. E agora é o momento da gente trocar algumas informações. Alguém ficou com alguma dúvida? Quer fazer alguma pergunta? Mãozinha levantada da Karina. Vamos lá, Karina. Olá, boa noite, professora. Bastante interessante a sua exposição. Achei muito bom a questão desse cuidado, né, da gente realmente observar todos esses sinais que a criança fala, não fala falando, mas fala com o corpo, né? Sim, Eu acho que isso é a exatamente. percepção maior que a gente tem que ter. E esses sinais, às vezes, podem ser bastante simples. Acho que isso foi bem produtivo para a gente, sabe? Assim, pelo menos para mim foi. A minha dúvida é em relação à atividade que foi postada lá no Fórum de Informações, que a senhora apostou para fazer uma atividade para valer pontuação e colocou como prazo a quarta semana de aula. Aí eu estava Isso. fazendo umas contas aqui, como a gente começou dia 14 de outubro, quarta semana de aula vai cair na semana do dia 3 até o dia 7 de novembro. Aí eu queria saber qual é a data em especial. Tem uma data específica? Sim, até a sexta-feira da semana que vem, dia 7.
Então, até dia 7 de novembro, tá Isso. certo. Tudo que Para for poder só postado, a gente se organizar e para poder a gente ver, tá bom. isso. Tudo que for Obrigada, postado professora. até o dia 7 eu corrijo tranquilamente, Ok. tá? E lá no fórum, postagem no fórum de dúvidas, tá certo. Isso, para um Tá. compartilhar com o outro e um ver a produção do outro. É que Maria eu fiz a outra Emília. disciplina de artes com a senhora e foi bem legal esse tipo de postagem, eu gostei bastante. Isso, Então, tá bom. Obrigada, professora. tá? Nada. Fala, Maria Emília. Boa noite, professora. Boa noite. Professora, eu sou professora de pré-1 numa escola municipal no Rio de Janeiro, uma escola assim bem simplesinha. E lá a Secretaria de Educação meio que, como é que eu vou dizer, senhora? O principal para eles é a gente trabalhar o lúdico. Então, eu sou uma professora muito lúdica, adoro. E eu queria lhe fazer duas perguntas. Primeiro, eu fiz uma atividade com eles agora há pouco tempo, que foi tudo começou com a história de uma árvore. Como é que a árvore nascia, depois veio a história. Não, mentira, estou mentindo para a senhora, estou trocando o lugar. Tudo começou com a história do papel, que eu distribuí um papel e eles me perguntaram, eles têm 4 e 5 aninhos, de onde vinha o papel? Aí Ó, passei um vídeo, expliquei a história do papel e movimentei a escola inteira e a gente resolveu fazer papel reciclado na escola. Compramos bandejas de isopor, furamos, produzimos o papel. Então eu queria saber se esse meu trabalho pode ser um dos trabalhos. E o segundo trabalho que eu queria perguntar à senhora, eu gosto muito de trabalhar com jogos, com cores, com números, porque eles estão aprendendo. E eu fiz um jogo na semana passada que, inclusive, nós descobrimos que a minha aluna autista, que era não verbal, ela é verbal, porque ela participou e ela falou todos os números e todas as cores. Eu queria saber se eu poderia nossa, usar. Ai, não fala não, professora, eu chorei tanto. tô Eu chorei espantada. tanto. Ela leu, ela foi de 1 a 10 e ela cores ali que ela não conhecia, porque de 1 a 10 foram 10 cores muito diferentes. E ela reconheceu todas e ela falou todas e falou os números. Eu só sabia chorar. E aí eu queria saber se eu poderia usar esses dois trabalhos, um no fórum e outro no seu trabalho extra. Com certeza Pode? pode, né? Eles estão totalmente integrados num papel, né? Que você utilizou como o reforço para sua aula. Na verdade, tudo surgiu da escuta que você teve com eles. Eu achei isso Exato, maravilhoso, né? A exato, partir da própria curiosidade deles, você escutou e você usou isso para a exato. construção do conhecimento. E Então, para. você tem o plano Desculpa. de aula ali, né? Que são, na verdade, não é um plano de aula exatamente que eu pedi para vocês fazerem, mas eu coloquei Uhum, os pontos principais de um plano de aula sim, e o material que você vai usar de reforço. O material que você vai usar de reforço pode ser tanto a fazer o papel, né? A reciclar o papel, quanto também a questão do trabalho com as cores. Pode ser e isso. aí, deixa eu contar uma coisa para a senhora, bem rapidinho, que eu não quero atrasar, não. Aí agora nós vamos, fizemos o papel, eu peguei a bandeja, aquela bandeja de queijo que a gente compra no Uhum. mercado, furamos e produzimos o papel ali. E o que fazer com o papel? Aí agora vem a consciência negra. A senhora já ouviu falar na bonequinha Bayomi? É uma Não. bonequinha africana. Depois a senhora, se tiver curiosidade, é uma bonequinha africana que, quando as africanas vinham da África para cá, sequestradas, roubadas, seja o que for como elas vinham, elas rasgavam as suas saias Ah, coloridas sim, e sim. produziam. Então, Sim, nós sim. resolvemos na escola, nós vamos produzir quadros com esses papéis reciclados Ah, que com as legal. bonecas. Vamos produzir as bonecas, colar e eles vão pintar os papéis reciclados nas cores africanas. Olha, criatividade nota 10. É. Parabéns, viu? Obrigada, professora, obrigada. Vamos lá, Samanta. Samanta, sua vez. Mãozinha tá Oi. levantada. Oi. Não, certo. É porque eu tô na rua, né? Eu Tô acompanhei vendo, a aula cuidado, inteira. hein? Ah, tá tranquilo, eu acho. É que eu queria só comentar também. é, Lá no início da aula, porque fiquei com vergonha de abrir O o vídeo, a câmera. microfone. Deixa eu desligar a câmera aqui, peraí.
Isso. Aí eu fiquei com vergonha de abrir o microfone, também não concordo, gente, em criança usar capacete, tá? Olha, foi uma discussão na família. Não concordo. Eu sou professora de capoeira, então corpo e movimento é algo muito importante lá pra gente. E eu dou aula para faixa etária de 5 a 10 anos, né? Para criança também. Então, elas estão aprendendo muito, e a gente tem que usar formas diferentes de ensinar, né? Para poder que todas captem e todas mantenham o mesmo ritmo de aprendizado, né? E explorar coisas novas. Minha dúvida sobre a atividade extra, né? Que, pelo visto, eu tenho que entregar até semana que vem, dia 7. Semana que vem, Isso. Eu queria poder fazer algo com as crianças que eu tenho lá na capoeira, né? Nossos alunos lá, né? Mas eu não tenho ideia nenhuma do que eu posso fazer, entendeu? Na verdade, assim, você vai montar o seu plano de aula, né? Os pontos do seu plano de aula, não vamos chamar de plano de aula, mas os pontos do seu plano, e você tem que apresentar um recurso. Que recurso você utilizaria para facilitar alcançar aquele objetivo? Aí depende, você pode, por exemplo, querer trabalhar a questão da lateralidade, direita e esquerda. Essa é uma faixa etária que 5 anos, 6 anos, está definindo ainda, acredite, lateralidade. A criança ainda não tem muita, de 5 anos. Aí ela tem uma preferência, mas essa preferência ela pode e deve ser modificada se necessário for, né? Dependendo do que ela quer. Por exemplo, eu era canhota. Como eu era canhota, e eu lembro disso, eu já tinha 6, 7 anos, né? Eu aí, às vezes, optava pela direita, às vezes optava pela esquerda, mas a escola decidiu para mim, erroneamente, aos meus 7 anos. Ela amarrou, eu era, infelizmente, dessa época, numa escola militar. Ela prendeu os meus dedos com aquele elástico, né? E botava o lápis na minha mão direita, para eu escrever com a minha mão direita, né? Então, eu fiquei durante muito tempo confusa, né, de lado dominante por uma imposição social de que o mundo foi feito para destros e não para canhoto. E meu pai reforçava isso. Eu comi, gente, durante anos com colher, porque eu errava a boca. Resultado, hoje eu sou uma mulher de 56 anos que até hoje eu erro a boca. Para comer, eu sou danada de me sujar, né? E eu sou lateralidade cruzada. Algumas coisas eu faço com a direita, outras coisas eu faço com a esquerda. Então, eu cruzei lateralidade, eu tenho uma certa dificuldade de posicionar o meu corpo no espaço. Acredite, eu erro a minha boca, porque eu não consigo mais fazer o que eu fazia na época com a esquerda. Eu traumatizei. Hoje eu não escrevo com a esquerda. Embora eu faça muitas coisas com a mão esquerda, vocês observem que eu vou falando, essa é a esquerda. E eu uso muito a mão esquerda, mas eu não escrevo, porque eu fui proibida, minha mente interiorizou que eu fui proibida. Então, reforçar essa questão da lateralidade, no chute, na virada, o que é direito, o que é esquerdo, é algo que você pode fazer na capoeira. É uma sugestão. Mas outras coisas aí também, viu? Reconhecimento corporal, espacial, em cima e embaixo, né, que é oposto. Tudo isso você consegue trabalhar com corpo em movimento na capoeira. Aí você pode Sim. só sinalizar o que você fará na capoeira, ou se puder, você pode fotografar e botar ali umas imagens. Ok, muito obrigada, professora. Você me Nada. esclareceu bastante dúvida, tá bom? Olha, e sobre o capacete, eu sou contra também, tá? O meu neto não usou, mas o primo do meu neto usou o capacete, e agora a filha da minha sobrinha está com medo e está querendo comprar um Gente, capacete para usar da menina. A lá criança na ela capoeira, precisa a gente aprender a aprende a se cair. defender. Sim, Tem que aprender a aprender a cair. cair também, porque senão a gente vai. A gente aprende a cair muito lá e reflexo. Vai acabar com o reflexo da criança. Exatamente, isso mesmo, perfeito, viu? Muito Ellen, obrigada. você. Nada. Ellen?
Boa noite, pessoal. Boa Boa noite. noite. Assim, realmente, eu sou a favor, né, justamente da criança se descobrir, né, principalmente nesses primeiros passos, digamos assim. Eu tenho 3 filhas, né? Hoje já estão todo mundo adulto. E eu tenho uma netinha que completou 1 ano agora, né, no mês passado. Na época que eu tive a minha primeira filha, vou contar aqui rapidinho, só para vocês entenderem um pouco, né? Mas está tudo dentro, né, do contexto da nossa dinâmica, da nossa aula de hoje. E aí, no mesmo período que eu tive a minha filha mais velha, o primo do pai delas teve um bebê também. E eles começaram a crescer ali tudo junto. Só que eu sou daquela que foi criada com o pé no chão mesmo, né? E assim eu fiz questão de criar as minhas filhas, né? Contato com a terra, né? Brincando ali à vontade. Já o outro bebê, não. Ele não ia no quintal, porque lá na minha terra né, tem terreno à vontade. Então, assim, quando ele saía, a avó dele botava ele no quintal, ele tinha que ir de tênis, né? De sapatinho, de calça, ou seja, para não ter contato com a natureza. E, resumindo, ele cresceu um garotinho, uma criança doentia, né? E eu acho importante, por quê? Porque nós temos que deixar a criança ter esse contato com a própria natureza, tanto a natureza externa como a natureza delas mesmas, né? Então, assim, domingo eu ando passeando com a minha netinha e a minha filha. A minha netinha está naquela fase de querer andar sozinha, sem poder. E aí, eu dela de um lado e a mãe da outra, e ela não querendo de jeito nenhum. Aí, só que ela é entroncadinha, perna curta, sabe? E ela quer andar, ela quer andar, mas ela quer correr, na verdade. Isso! E aí, gente, machucou a boquinha. Nossa, mas o choro doeu tanto. Ou seja, a criança ela tem que conhecer os seus próprios limites. A gente não Exatamente. pedir que isso aconteça, porque no meu consentimento, na minha percepção, a criança, você privando ela de ter esses contatos, dela se redescobrir pessoalmente sozinha, a gente vai criar uma criança dependente de você para tudo, entendeu? E isso não é bom, a gente sabe É. disso. Criança tem Mas que ter o pé no chão, né? Criança tem que ter a mão no chão, o pé no chão. É, tranquilidade, entendeu? Ou seja, ter contato mesmo com a natureza. Machucou, isso é inevitável, né? Nós sabemos que faz parte, isso né? faz parte da vida, do cotidiano de toda criança. Mas, É, realmente, a questão de corpo, movimento, ajuda muito, caso você permita que a criança viva dessa forma, entendeu? É claro que você não vai ser liberal para tudo, mas a criança você ela não tem quer que a criança se machuque, né? Você não quer. Mas ela tem que experimentar o ambiente, porque ela tem que aprender a se defender, né? nós É, também esse capacete, né? é, a Bárbara está dizendo aqui que não chegou ao nível de capacete, mas a mãe demorou a colocar o filho dela sentado no chão com medo dele se machucar. Infelizmente faz parte, né? A minha filha ela é pediatra e ela diz que é fundamental que a criança faça uso da vitamina S. Isso não é dito só por ela, não, é por um monte de pediatra, né? S de sujeira. A criança tem que botar o pé no chão, a mão no chão. Vai botar a mão no chão, depois vai botar na boca? Vai cair uma comidinha. Às vezes você vê aquela mãe super protetora, a criança tá sempre de tênisinho, nem a chinelinha, é tênis, né? A criança toda cheia de cuidadozinho, cheia de coisa. Aí vai para a escola ou vai para algum ambiente, caiu a comida no chão, ela pega aquela comida, taca na boca e come aquela comida suja mesmo, né? Que na frente da mãe, a mãe super protege tanto que quando essa criança sair e for experimentar alguma coisa, é capaz de ficar doente mesmo, né? Porque ela precisa criar defesa, o corpo precisa criar defesa, a pele precisa criar defesa, anticorpos, né? A criança precisa ter contato uma com a outra, né? E
e faz parte. Eu tive 3 filhas, né? Tenho 3 filhas. A minha do meio tem ponto aqui, ponto aqui, ponto aqui, ponto aqui, porque essa era aquela que aprendeu a andar e queria correr. E você corria atrás dela e era pior, porque ela corria mais ainda, né? E era a filha que me dava susto, porque vivia se costurando. Mas fazia parte, né? Uma criança saudável, ela era hiperativa mesmo, tá? Ela tinha um diagnóstico de hiperatividade, mas faz parte também, né? E é desse jeito que ela aprendeu a se construir. Agora, se você restringe, amarra, como amarrar os meus dedinhos, e eu fiquei tanto tempo com os dedos amarrados que quando não estava mais amarrado, eu ficava nessa posição, porque eu me condicionei a ficar nessa posição. Aí a professora passava e falava, pode abrir, aí passava o dedo aqui no meu, né? Até os meus 8 anos foi desse jeito. Hoje a minha letra é uma letra legível, mas feia, porque eu demorei a aprender a escrever com a mão direita, né? Não havia caderno de caligrafia que me fizesse melhorar a letra, porque eu fazia ela pequenininha, tinha todos os problemas de disgrafia. Eu sou fonoaudióloga, tá? Eu disse que eu fui fazer fonoaudiologia para me tratar. Eu fazia letra miudinha, depois eu fazia uma letra desse tamanho, segurava o lápis pequenininho, depois um lápis grandão. Eu demorei a moldar o meu corpo ao que o professor queria, a professora queria, eu demorei a moldar. E quando eu moldei, eu parei ali, eu aprendi a escrever, né? Não soltava o braço do corpo, eu empreendia, meu corpo era todo travado, porque eu tive uma lateralidade cruzada, que não era o que deveria ter acontecido, né? Então a gente tem que deixar a criança mesmo se conhecer, né? Se descobrir, ter a sua identidade, e não a gente traçar uma identidade para o outro, né? Gente, eu agradeço a participação de vocês, muito bom, bastante aluno aqui na sala, uma conversa super gostosa, um assunto muito interessante, que eu gosto demais de falar dele, né? Eu vou deixar esse material lá, então amanhã, no final do dia, quando vocês tiverem oportunidade, vocês vão ver de acessar, já vai estar lá, e a nota de vocês lançada. Eu não vi ninguém aqui sem nome na tela para mim. Passei as 4 salas que estão aqui, está todo mundo com nome. Então, acho que dessa vez eu não vou ter problema em lançar a presença de vocês. Mas se por um acaso acontecer, fala comigo lá no chat de dúvidas, tá? O chat de dúvidas eu olho praticamente todos os dias e respondo rapidamente vocês assim que eu noto algum ponto lá, tá? Quero agradecer e até a Professora, próxima, tá? Obrigada, gente. professora, Oi, oi. Ellen, quem é só falou? para lembrar, porque eu. Hum. Porque eu entrei com o meu login, né? E no meu login está lá Ellen, mas lá no chat eu botei o meu nome direitinho, Eu tô Helenita, te vendo como entendeu? Ellen Santos, É, é a metade do meu nome, mas entendeu? mas aí já fica mais Porque fácil para mim, né? Que o problema é quando vem assim, Maria, tem meia dúzia, né? Quando vem Ana, tem 12. mas aí no chat eu coloquei completinho, entendeu? Tá bom, tá bom. Ok, fica Tá, tranquila. Qualquer coisa lá no Fórum Dúvidas pode falar comigo, tá? Boa noite, ok. gente. Boa Tchau. noite.